Bora falar sobre esse lance de porte de armas, vai? E aí, YouTube, beleza? Essa semana rolou o tal do decreto que flexibiliza a posse de armas e parece que não agradou a nenhum dos lados. Aqueles que apoiaram o Bolsonaro queriam mais e aqueles que são contra não queriam mudança nenhuma. Já era esperado, né? Na real, a gente sabe que essa primeira mudança foi só para facilitar a vida dos grandes fazendeiros, para eles terem mais um argumento na hora de meter bala contra os sem terra, esse tipo de coisa, né? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito clara com relação a essa história de posse e porte de armas. Por um lado, eu defendo muito do que diz respeito às liberdades individuais. Eu não acho que o governo tem que ficar se metendo no que a gente faz, se a gente joga, se a gente bebe, se a gente usa droga. Esse tipo de coisa, pra mim, o governo não tem que se meter. Eu até vou gravar um vídeo mais pra frente falando com mais detalhes sobre isso. Mas o meu principal argumento é que ninguém deveria se meter no que eu faço com a minha vida, desde que eu não esteja prejudicando outras pessoas. E é aqui que entra o meu ponto contra as armas. A arma ela é feita justamente para prejudicar os outros, para atingir os outros, para matar os outros. Ninguém compra uma arma pensando em atingir a si mesmo. E aí sempre vai ter alguém com aquele argumento. Ah, mas você pode matar com uma faca, com uma tesoura, até com lápis. Beleza, mas o lápis tem outra função. A faca tem outra função. A tesoura tem outra função. A arma não. A arma só serve, só foi criada, só é produzida para atingir, para ferir, para matar outras pessoas. E ainda tem um outro ponto que deixa esse meu argumento ainda mais claro. Imagina aquele cara que matou 400 pessoas, se não me engano, lá em Las Vegas. Ele só conseguiu matar 400 e poucas pessoas porque ele estava com uma metralhadora, com uma arma que acerta à distância e muita gente. Se ele fosse fazer a mesma coisa com uma faca, ele ia matar uma, duas, 3 pessoas no máximo. E aí a multidão se juntaria e ele seria impedido de ferir outras pessoas. Além do mais, a gente sabe muito bem que para uma facada matar alguém, ela tem que ser muito bem dada, né? Não só a arma é um instrumento de morte, como ela é um instrumento de morte em massa e muito eficiente. E para mostrar um outro problema das armas, eu vou contar uma historinha para você. Faz uns 20 anos, mais ou menos, eu namorava uma menina da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E para voltar para casa, eu pegava o último 630. Certa vez eu estava voltando, nesse ônibus de 11h30 da noite. E num determinado momento, próximo ali do Maracanã, o ônibus foi fazer a curva e um Tempra avançou o sinal. Quase que os dois bateram. O problema é que o motorista do Tempra parou o carro na frente do ônibus, não deixou o ônibus sair, saiu do carro e começou a gritar para o motorista, dizendo que o motorista do ônibus é que tinha avançado o sinal. O problema é que o motorista do carro começou a xingar e o motorista do ônibus começou a responder aos xingamentos. O que aconteceu? O cara do Tempra abriu a mala do carro, tirou um revólver, uma pistola, não consegui ver direito o que era, e começou a ameaçar o motorista. Apontou para o motorista e falou que ia dar um tiro no motorista. O cara só não esperava que o motorista do ônibus fosse maluco. E ele realmente era maluco. Ele simplesmente puxou o freio de mão do ônibus, abriu a porta, desceu e foi pra cima do cara. Começou a encarar o cara. O motorista do Tempra estava com a arma no peito do motorista do ônibus. E o motorista do ônibus dava tapas no ombro dele e falava: atira, meu irmão, tu não é homem, atira que eu quero ver. Nessa hora, o motorista do Tempra tinha 2 saídas. Ou ele atirava, como ele estava prometendo, ou ele ia embora. O que ele fez? Ele começou a gritar pra gente, que estava dentro do ônibus, que o motorista era maluco e tudo mais, voltou pro carro e foi embora. É esse outro grande problema da arma. O homem que tem uma arma fica muito mais macho, muito mais corajoso. E ele pode seguir um caminho que, às vezes, não vai ter volta. Todo cidadão de bem só é cidadão de bem até dar o primeiro tiro, até ferir ou matar a primeira pessoa. E essa história, pelo menos para quem vive no Rio de Janeiro, não é um fato isolado. A gente cansa de ouvir histórias de balada em que 2 bêbados brigam, um deles apanha, ele sai da balada e fica do lado de fora esperando armado. Algumas pessoas já morreram ou foram feridas assim. Homem bêbado com arma é uma péssima combinação. Mas aí a gente começa a prestar atenção nos argumentos de quem é a favor da liberação das armas. Uma vez eu estava discutindo isso com os meus alunos em sala de aula e um dos argumentos que eu ouvi foi o de que o bandido vai pensar 2 vezes antes de assaltar alguém se ele desconfiar que a pessoa pode estar armada ou não. Esse é o tipo de argumento que a gente nem precisa pensar muito para contrariar. O que eu falei para ele foi o seguinte: lá no Rio, uma facção invade o espaço da facção rival, sabendo que ela está fortemente armada, sabendo que provavelmente a galera vai morrer.
Se os caras invadem facções rivais, eles vão ter medo de uma pessoa? É muito difícil. Principalmente porque quem assalta tem um fator surpresa ao seu lado. Vou contar outra história para você. Em 2007, eu estava indo dar aula. Eu entrei no ônibus e assim que eu sentei, um cara sentou do meu lado, apontou a arma para minha barriga e falou: "Eu sei que você é polícia, sua hora chegou." Eu não faço a menor ideia do porquê que ele pensou que eu era policial, mas a verdade é que ele chegou para mim e falou simplesmente que minha hora tinha chegado, que a função dele na Terra era matar a polícia e que eu ia morrer. Aí ele me revistou para ver se eu não estava armado, pediu minha identidade para ver se eu era civil ou se eu era militar, e me segurou no ônibus, até passando do meu ponto. Foi uma das piores experiências que eu já vivi na minha vida. Meu ponto era, se eu realmente fosse policial e tivesse armado, ele tinha me dado um tiro, porque a arma dele já estava na minha barriga. Eu não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa que acha que reagir a um assalto é assim tão simples. Eu não sei se a pessoa se vê como um Bruce Lee, sei lá, se vai conseguir fazer aqueles golpes de reverter, de tirar a arma do bandido para poder... Eu não sei o que acontece. Eu sei que, de fato, isso não é possível, porque você não anda pela rua esperando que todo mundo vá te assaltar o tempo todo. Isso não é a nossa realidade. Quando o assalto acontece, ele simplesmente acontece. Se eu tivesse armado, eu não ia conseguir me defender. Eu estava morto, e o bandido que me matou teria 2 armas. Agora imagina se ele não tivesse achado a minha arma. Eu, na hora, imaginei. E eu posso garantir para vocês uma coisa. Se eu conseguisse me livrar dele, eu tinha descarregado todas as minhas balas em cima dele. E aí você pode pensar assim: é isso aí, bem feito para ele, menos um bandido no mundo. Não. Porque a gente só estaria trocando um bandido por um assassino. Eu, que até aquele momento era um cidadão de bem, daquele ponto em diante, seria mais um assassino no mundo. No máximo, o que aconteceria seria a gente trocar um assassino por outro. Faz algum sentido isso para você? Eu ouvi outros argumentos também que para mim não fazem o menor sentido. Assim que foi confirmado no ano passado que o Bolsonaro ganhou a eleição, um amigo meu, professor, mandou uma mensagem para uma amiga minha, professora, dizendo o seguinte: "Parabéns, fulana, agora você não vai mais precisar se sentir insegura na rua. Você vai poder ter uma arma na sua bolsa para se defender." Sério, ele falou isso. Pior, ele é evangélico, ele é de igreja. Eu simplesmente não consigo entender. Mas faz o seguinte, digamos que isso fosse verdade. Quando a gente pega qualquer estudo, qualquer estatística, a gente percebe que a maioria dos crimes que a mulher sofre, a maioria dos estupros, é feito por conhecidos. E muitos deles são feitos dentro da própria casa da mulher. De que adianta ela ter uma arma na bolsa se ela está sendo estuprada dentro de casa? Se ela está apanhando do marido, do namorado, que provavelmente sabe que ela tem essa arma? O que vai acontecer, muito provavelmente, é que o marido, o namorado, ou quem quer que seja, vai usar essa própria arma para agredir a mulher. Dá para perceber como esse argumento de proteção da mulher não faz o menor sentido? E tem um último ponto que me preocupa muito nessa história de porte de arma. Eu já fui assaltado 6 vezes no Rio, contando com essa história que não foi bem um assalto, mas eu enquadro no tipo de violência que um assalto seria. 6 vezes em, digamos, 24 anos ininterruptos que eu vivi na cidade. Porque quando eu era criança eu saí e não importa. 24 anos eu fui assaltado 6 vezes. Ou seja, eu fui assaltado uma vez a cada 4 anos. Se eu estivesse armado... Durante esses 24 anos, eu teria a chance de usar a arma para me defender uma vez a cada 4 anos. Agora, pensa o seguinte: quantas vezes no seu dia a dia você passa por uma situação em que você tem vontade de matar a pessoa? Seja no trânsito, no mercado, no banco, nas redes sociais, no seu condomínio, o que quer que seja. Quantas vezes você tem aquele pensamento: que vontade de matar esse fulano? Agora coloca uma arma nessa equação. Você pode alegar que, mas eu nunca faria isso. Muitas pessoas fazem, já fazem com a arma sendo proibida. Procura notícias. Vai no Google aí e pesquisa pessoas que morreram por causa de uma briga de trânsito, o juiz que matou um cara no mercado por uma discussão, um cara que matou o outro no bar porque estava bêbado. Isso acontece o tempo inteiro. Mais armas na nossa sociedade só vai aumentar a incidência desses crimes. E é por isso tudo que eu acabei de falar, que eu, particularmente, sou contra liberação de posse, de porte de armas. Então, para mim, do jeito que a gente está hoje, com a fiscalização dura que a gente tem, já está mais do que bom. Liberar mais vai piorar a nossa situação. Porque, no final das contas, todo mundo que tenta estudar essa questão ao redor do mundo chega a uma conclusão.
ter ou não armas não aumenta nem diminui o crime. O que aumenta ou diminui o crime é a cultura do povo. E o Brasil definitivamente não tem cultura para ter as armas liberadas. Essa é a minha opinião. E agora eu quero saber a sua. Deixa aí embaixo nos comentários, mas com respeito, por favor, que eu quero aceitar o seu comentário e debater com você se você discordar de mim, ou até acrescentar alguma coisa se você concordar comigo. Beleza? Um abraço e até a próxima.